queridas. Como sempre, minha gratidão por vocês acessarem o canal do YouTube Conversa Positiva, o jeito natural de conversar. Dando sequência às Semanas do Conhecimento, tenho o prazer de receber aqui no Conversa Positiva meu pai, meu amigo, um grande companheiro que está colaborando aqui com o canal Conversa Positiva, e ele vai abordar o tema conhecimento de quê, por quê e para quê. Obrigado, pai. Obrigado por estar aqui no canal Conversa Positiva. Vamos lá então a esse tema. Conhecimento de quê? Por quê e para quê? Inicialmente eu quero fazer um comentário sobre o quadro Semana do Conhecimento. É muito oportuno, né? Porque tendo em foco a palavra conhecimento, Sim, vai abranger uma série de aspectos que podem solucionar problemas humanos muito importantes. E se me perguntar qual o tema que eu escolheria primeiro? A vida. conhecimento de quê? Conhecimento de quê? Da vida. Da vida. Beleza. Porque Deus me concedeu a vida e concedeu também a cada um individualmente. Certo. Mas quando se fala sobre conhecimento, pode ter interpretações variadas, e eu vou ler aqui a definição de conhecimento da Enciclopédia de Moral e Civismo que o Fename produziu em 1972. Tranquilo, vamos lá. Conhecimento é um conjunto de operações mentais, pelo qual nossa inteligência chega a se inteirar sobre a realidade de um objeto ou de um evento, ver noções afins, ideia, inteligência, juízo. Conhecer é a tendência radical de nossa inteligência, como amar é a tendência radical de nossa vontade. Por isso, enriquecer os nossos conhecimentos é não só um fator de promoção e profissional, como principalmente é a forma da mais pura satisfação espiritual de um ser inteligente. E tal situação só se consegue pelo trabalho, concretamente pelo estudo das grandes fontes do pensamento, pela observação e experiência e pela preocupação permanente da objetividade. Com efeito, frequentemente, fatores subjetivos interferem no nosso mecanismo cognoscitivo de maneira que vemos a realidade não como ela é, mas como desejaríamos que fosse. A juventude e o início da idade adulta são as fases da vida em que os grandes sábios acumularam o acervo de conhecimentos que lhe permitiu mais tarde elaborar suas sínteses geniais. Passada essa fase em futilidades e distrações, só resta um destino para o homem, a mediocridade intelectual. O termo é empregado ainda em múltiplas acepções, sempre relacionadas com o sentido original. Que bacana, né? A gente vê nesse texto falando dos grandes pensadores, das pessoas que usam a inteligência, e o conhecimento é uma exigência do espírito do ser para que ele possa se desenvolver em todos os aspectos. Existem, no meu ponto de vista, existem vários tipos de conhecimento que favorecem a pessoa se desenvolver dentro da ordem comum. Por exemplo, o conhecimento da engenharia, o conhecimento da física, da mecânica, da biologia, da medicina, Isso ajuda o ser a desenvolver-se dentro do campo
dentro da ordem, da ordem objetiva, né, da matéria. Mas tem um conhecimento, como está bem explicado no texto, que é um conhecimento de ordem espiritual. E o que o senhor me diria desse conhecimento de ordem espiritual? Bem, eu sei que existe uma resistência imensa das pessoas em admitir a existência do espírito. Sim. Isso é uma questão que remete à questão de crenças dogmáticas ou não, cada um tem a sua forma de pensar. E como a gente vive num estado laico, né, a pessoa acredita ou não, mas cada um tem uma opinião. E o que o senhor diria desse conhecimento, assim, num aspecto espiritual? Olha, a palavra é transcendência. Sim. Tudo que se aprende de bem para O futuro. o futuro deve transcender de gerações para gerações. Eu só vim entender isso com maior amplitude após o conhecimento logosófico que o autor nos mostra que a logosofia hierarquizou o gênero humano, tirando ele da condição de animal com um adjetivo racional e passando para a condição humana. Então, o ser humano não é um animal racional. O ser humano é um ente espiritual. Um ente com possibilidades físicas e metafísicas. Por isso que, se a gente abandona o interesse pelo estudo do espírito, que permanece, continua vivendo e transcendendo informações a respeito dos valores da vida, nós corremos o risco do que nós estamos assistindo na sociedade atualmente. Uma busca constante de bens materiais, a referência ao dinheiro, e é isso que quer dizer. O poder, uma busca seria, digamos, uma busca exclusivamente pelo poder financeiro, material e sem considerar os outros aspectos. E isso está desrespeitando uma das leis universais, dentre as muitas que estão sendo desrespeitadas. Sim. É a lei da vida. Entendo. E, senhor Pedro, meu pai, né? Vamos lá. Essa questão da pessoa se desenvolver dentro do conhecimento de si mesmo, existem inúmeras vertentes de pensamento hoje, como se diz, e ninguém pode falar que é o dono absoluto da verdade, ou que aquele caminho é o único caminho. Mas, de qualquer forma, as pessoas estão evoluindo, a humanidade está caminhando num processo mesmo que lento, caminhando de uma forma evolutiva, buscando aprender com os próprios erros e se situar e melhorar cada dia mais. O senhor vê por esse lado também? Vejo e entendo as razões pelas quais existe uma maior atenção e um grande interesse sobre aquilo que é material, porque justamente não há maior conhecimento dos valores espirituais que compõem a inteligência. Quando eu percebia na logosofia a questão de valorizar o ser humano para um quarto reino, né, eu falei, mas como que será isso? Então há a apresentação de uma classificação de sistema mental, sistema sensível e sistema instintivo. Fazendo a possibilidade transcendente. Isso seria uma área do conhecimento, então. Conhecimento de quê? Por exemplo, o conhecimento da área mental, sensível e instintiva do ser. Exatamente. Isso ajuda para quê, né? Por quê e para quê? Bom, conhecer isso, digamos, um exemplo do ser conhecer a parte instintiva dele. Por que conhecer isso e para quê? Aí entra a questão do livre-arbítrio, porque a pessoa conhecendo algo que é superior e querendo se manter na posição inferior, ele tem a liberdade para isso, mas ele vai ser sancionado pelas leis. Sim. Né? E o mais interessante é que, na definição que eu li no início, definição de conhecimento,
Aqui diz, é um conjunto de operações mentais. Sim. Então nós temos a mente. Conhecer a mente, por exemplo, é o conhecimento de quê? Conhecer a mente. Exato. As faculdades mentais. Por quê? Para quê? Conhecer as faculdades mentais. Quais são? Observar, entender, raciocinar, discernir, e por aí vai. Tem mais. Mas a pessoa é que tem que ir atrás do conhecimento. Sim, e nesse caso, esse conhecimento, por exemplo, se eu estiver errado, o senhor me corrige, né? Eu penso, por exemplo, eu posso conhecer sobre processos químicos que vai me levar a desenvolver um produto químico qualquer, um shampoo, um detergente, alguma coisa desse tipo. Mas eu também posso ter um gênero de conhecimento, de conhecer como atuam os pensamentos no meu orbe mental, como que as faculdades mentais minhas de recordar, de intuir, de discernir, de comparar, podem estar me ajudando também. Então seria um conhecimento mais a nível superior. Hierarquizado. Conhecer esses aspectos mentais. Exato. Certo. E tanto mais hierarquizado, quanto mais as ações da própria vida do indivíduo, nos aspectos materiais, se apresentem em correspondência direta com os valores espiritualmente. Porque senão... Porque é uma lógica, né? Existe aí uma lógica que eu penso o seguinte: quanto mais você se modifica de dentro para fora, quanto mais a pessoa se desenvolve nos aspectos psicoemocionais e espirituais, fortalecendo a base do ser, mais possibilidades de ter coisas de ordem material se manifestando na vida dela, é passível de realização isso, né? Entende? É lógico. Né? Então, e o que acontece? Os que têm mais interesse em conquistar o ter bens materiais, indiferente se aquilo está prejudicando o próximo ou não, aí é um desvio. Já é um desvio mental, é uma questão de ambição humana, né? Eu acho que isso, todos nós, eu acho que deve ter isso em pequenos graus, em pequenas proporções, né? Aí, como diz o próprio criador da logosofia, o egoísmo humano não faz regateios para si, né? Exatamente. E é nesse ponto em que entra o conhecimento das deficiências e propensões que o ser humano tem e que fazem parte de um contexto que, mesmo no contexto espiritual, se ele não se melhorou, fica a herança. Ele tem uma herança a respeito de hipocrisia, de egoísmo, de vaidade. Digamos aí um exemplo. São conhecimentos. Vamos citar aí um exemplo sobre o conhecimento dessas deficiências e propensões do ser humano. Olha, a minha experiência foi a seguinte: em 1980, quando eu encontrei a logosofia, eu ganhei um livro chamado Curso de Iniciação Logosófica. Está aqui, é esse aqui. Então, é muito oportuno. Abre, por favor, aí, vamos ver o parágrafo 98. Parágrafo 98. Desse. Tá, beleza, está aqui, vamos lá. Parágrafo 98. Pronunciamento logosófico sobre as defesas mentais do homem. Tá, o senhor quer ler? Deixa eu ler, porque eu lendo, eu volto lá em 1980 e sinto a mesma alegria, a emoção imensa. Eu que estava fechado para balanço, encontro isso aqui, abri aleatoriamente o livro e pensei, vamos ver o que esse autor diz para mim. Abri o livro, agora eu vou ler para vocês. Pronunciamento logosófico sobre as defesas mentais do homem. Me chamou muita atenção a primeira palavra. Pois não, vamos lá. Nunca, como nos tempos atuais, tem sido tão necessário, útil e instrutivo o conhecimento das defesas mentais que cada indivíduo
pode instituir a vontade para preservar-se dos males que constantemente ameaçam sua integridade física, moral e espiritual. Males que, na maioria dos casos, terminam por submetê-lo a vontades alheias, à influência de ambientes, sejam políticos, religiosos, ideológicos ou de qualquer outra índole. Mais ainda, esse desconhecimento que o impede de estabelecer suas próprias defesas mentais torna o homem inseguro, temeroso e vacilante ante cada situação das tantas que se promovem no curso da vida. Que maravilha, né? Veja bem, falamos sobre esse aspecto então das defesas mentais que o senhor está citando, que é um gênero de conhecimento que o ser pode estabelecer por si mesmo, né? Vamos dar um exemplo prático disso. Eu penso que seria isso. O indivíduo chega para o outro e fala, não, vamos ali para o barzinho, encher a cara, passar o dia todo bebendo, etc, etc, e o cara é pai de família. Se ele tiver uma defesa mental contra aquele pensamento, aquele ambiente, ele fala, olha, eu posso ir tomar uma, pronto, acabou, eu vou para casa, eu tenho esposa, eu tenho filhos, né? Quer dizer, quando ele se defende disso, ele evita uma série de contrariedades para ele futura, por ele ter tido esse tipo de postura e defesa mental. Seria isso? Uma coisa, um exemplo disso. É lógico, começa por aí e tem muito mais. E né? tem muito mais. Agora, imagina, eu estava com 45 anos e tinha um ano, antes de um ano, eu tinha fechado para balanço. Falei, eu não quero saber, eu não encontrei. Ficou um ano parado. Assim, não, isolei. Falei, não, mas quando eu vi isso aqui, né? Despertou no seu Eu falei assim, interesse. mas então, peraí, eu estou começando agora. Agora que vai começar. Agora que vai começar. Então, por isso que eu dividi a minha história de vida de 82 anos em etapas, como forma de entender o que se passou em cada uma e começar a me encantar, me deslumbrar com essas explicações que, chegando em 1980, responderam coisas da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, que eu me encantava e não sabia explicar, mas por que isso? A minha sorte é que, por graça de Deus, o dom de escrever, eu ia para as poesias e fazia um poema, fazia uma poesia a respeito desse assunto. Entendo. Né? E foi justamente isso aí, o testemunho de que naquela época tinha acontecido e que agora eu estava sabendo o porquê do quê. Né? Entendi. Justamente baseado por um tipo de conhecimento que te propiciou isso. Exatamente. Então o conhecimento é fundamental. Agora, acho que a verdadeira essência do ser e a busca de todos, né, todos nós somos caminhantes nesse planeta, estamos buscando cada um a seu modo, a sua maneira, conhecer mais, buscar mais, ser melhor como ser humano, né, para que a gente possa criar aí uma vida boa para todo mundo, né? E há um fator interessante que, à medida que evolui em conhecimentos que transcende, a gente vai passando de crer para saber. Você deixa de Você crer não vai em algo. acreditando meramente, acreditando por acreditar nas coisas. Porque tem coisas que a gente acredita inicialmente, mas depois você vai analisar, vai estudar, vai buscar conhecimento a respeito. Né? E as consequências dessa exacerbação
de crer numa coisa, crer em outra, crer numa outra, ela criou uma situação complicada na sociedade hoje. Sim. As próprias organizações humanas que deveriam se entender em correspondência a algo lógico, bom para todos, elas estão se desentendendo entre si por conta de deficiência, eu digo, de vaidade, de ambição. Aí eu não quero julgar ninguém. Eu preciso aprender a me julgar melhor. A gente julga a si mesmo, né? É como diz uma frase que eu vi: a diferença entre religiosidade, espiritualidade, enfim, cada ser carrega em si as suas próprias verdades, né? Exato. E não compete a gente julgar ninguém e condenar ninguém. Mas que bacana esse gênero de conhecimento. Então, o conhecimento de quê? Né? É um gênero de conhecimento, né, de ordem transcendente. Por quê? Porque é importante para o indivíduo e para quê? Para se desenvolver melhor na sociedade como ser humano e ajudar, inclusive, as novas gerações que estão vindo aí. Essa geração dessas crianças, esses jovens, esses adolescentes, eles precisam realmente de pessoas, de seres pensadores conscientes que possam conduzi-los de uma forma melhor, né? Pois é, referente a isso que você mencionou, eu me recordo de uma interrogação, um questionamento que eu fiz em 1980, quando eu tive contato com a Fundação Logosófica. Como vão concluir, como que vão fazer essas coisas, né? E esse como ficou gravado. Mas agora, recentemente, essa atividade que teve de comemoração dos 37 anos da Fundação em Uberlândia, naquele momento de alegria, voltou essa pergunta que eu fiz em 1980. Né? E quando voltou a pergunta, a resposta veio na hora. Né? Porque eu lembrei de um conhecimento adquirido com respeito a chama-se ligação dos tempos, unir os tempos. Unindo os tempos. Quando eu percebi a minha pergunta novamente naquele ambiente, eu entendi a resposta. Né? Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes do que a nossa é o maior bem que se pode imaginar por aí. Né? Mas me deu uma alegria tão grande. Eu entrei em um momento inefável, não tem explicação. Bacana. E o senhor percebeu que esse gênero de conhecimento aplicado, cada pessoa buscando esse tipo de conhecimento, corroborou de uma forma geral para que a obra ou a Fundação Logosófica chegasse em 37 anos com um colégio logosófico, preparando as crianças aí para o futuro, né? Exatamente. E outro fator imediato que aconteceu foi a recordação de um outro ensinamento que diz que a felicidade é algo que a vida nos outorga através de pequenas porções de bem. Ora, que maravilha. Então, juntou tudo, né? Juntou tudo. Aí eu entendi e falei, tá ótimo, né? Vamos falar do assunto. É exatamente esse tipo de conhecimento que merece ser divulgado. Bacana. É isso aí. Muito obrigado, meu pai, por você estar colaborando aqui no canal Conversa Positiva mais uma vez. É isso aí, pessoal. Durante essa semana, quarta-feira e sexta-feira, meu pai, o Sr. Pedro Nazaré Barbosa, vai estar aqui abordando vários tipos de conhecimento que possam ajudar as pessoas a se desenvolverem melhor na vida. E lógico que ele, com 82 anos, tem um cabedal de conhecimento aí e muita experiência para poder transmitir a todos nós. Ok? Se vocês gostaram dessa entrevista que eu tive aqui com ele, dê um like aí embaixo, compartilhe o vídeo nas redes sociais, aproveite, se inscrevam no canal Conversa Positiva, venham participar, façam o comentário de vocês, ok?
É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Conversa positiva, o jeito natural de conversar. Muito obrigado.